Se hoje você sente que a sua vida é uma repetição constante dos mesmos erros, das mesmas dores e dos mesmos fracassos, se você sente que luta com todas as suas forças, mas sempre acaba voltando para o mesmo lugar, esta palavra foi enviada pelos céus para você. Que a autoridade suprema do nome de Jesus, que está acima de todo nome e de toda história, seja estabelecida agora, com peso e glória, sobre a sua vida, sobre a estrutura da sua casa e sobre a linha do tempo da sua história. Sejam muito bem-vindos à família Alvorada da Graça. Hoje é terça-feira, o dia que o Senhor separou em nossa agenda espiritual para nos fortalecermos em proteção e livramento. E hoje, nós vamos enfrentar um inimigo que muitas vezes é silencioso, invisível, mas devastador em seus efeitos. Vamos falar sobre ciclos negativos, sobre padrões de repetição que atravessam gerações e sobre maldições que tentam travar o nosso destino divino. Mas antes de entrarmos na batalha, eu quero conversar com você. Eu estava conversando esses dias com uma pessoa de Deus, fiel, que ama ao Senhor, e ela me disse algo que partiu meu coração. Ela me disse: "Pastor, eu estou cansada. Parece que existe um teto de vidro na minha vida. Toda vez que eu penso que vou romper, toda vez que eu acho que finalmente as coisas vão andar, acontece alguma coisa e eu caio de novo no mesmo buraco. Minha mãe sofreu com isso, meu pai sofreu com isso, e agora eu estou vivendo o mesmo pesadelo." Você já se sentiu assim? Eu quero que você olhe para dentro agora. Você já teve a sensação exaustiva de estar correndo em uma esteira ergométrica? Você coloca toda a sua força, você sua, o seu coração dispara, os seus músculos doem do esforço, mas quando você para e olha ao redor, você percebe com tristeza que não saiu do lugar. A paisagem é a mesma, os problemas são os mesmos, a escassez é a mesma, ou pior, talvez pareça que existe um elástico invisível e cruel amarrado na sua cintura. Você avança um pouco na vida financeira, consegue guardar um dinheiro, começa a sonhar com a reforma da casa ou com a viagem, mas logo em seguida acontece algo totalmente inesperado. O carro quebra, um eletrodoméstico queima, alguém adoece e aquele elástico te puxa violentamente de volta para a estaca zero da escassez. E você se pergunta: por que isso sempre acontece comigo? Isso acontece na vida emocional também. Você melhora nos seus relacionamentos, vive uma semana de paz, decide que vai ser diferente, mas de repente uma briga antiga, com as mesmas palavras e as mesmas ofensas que você ouvia na sua infância, volta e destrói tudo de novo. Você tenta vencer um vício ou um hábito, fica bem por um tempo, sente que venceu, mas depois, num momento de fraqueza, cai no mesmo buraco, sentindo a mesma vergonha. Eu preciso te dizer com muito amor e responsabilidade espiritual: muitas vezes isso não é apenas o acaso, isso não é azar, isso são ciclos espirituais, são trilhos invisíveis que foram colocados na sua história para fazer você andar em círculos, são padrões de repetição que tentam nos convencer de uma mentira terrível, a mentira de que nós somos assim mesmo ou de que a nossa família é assim mesmo. Mas eu estou aqui hoje como uma voz profética de Deus na sua vida para te dizer: o ciclo acaba hoje, a repetição termina aqui. Você não foi chamado para ser um eco dos erros do passado. Você foi chamado para ser o ponto de ruptura, a nova página na história da sua linhagem. Se você deseja viver esse rompimento, se você quer ver a sua vida finalmente andar para frente e não para trás, já deixe o seu gostei neste vídeo. Não apenas como um apoio ao canal, mas como um sinal profético de que você está pronto para a liberdade que Cristo comprou para você. Vamos mergulhar fundo na palavra de Deus para entender a nossa base legal. Para essa liberdade, abra o seu coração para o que o apóstolo Pedro nos ensina em sua primeira carta, capítulo 1, versículos 18 e 19. Ele diz algo profundo: "Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado." Vamos parar aqui e desempacotar essa verdade. Pedro está escrevendo para cristãos que viviam espalhados, pessoas que conheciam a dor e a dificuldade,
Ele usa uma expressão muito forte, vã maneira de viver. O que isso significa? Significa uma vida vazia, uma vida oca, uma vida que não tem propósito, uma vida que roda em círculos e não produz fruto eterno. É a vida de quem trabalha apenas para pagar contas, de quem vive de crise em crise, uma vida sem avanço. E Pedro diz algo que a psicologia moderna levou séculos para descobrir, mas que o Espírito Santo já havia revelado. Essa maneira de viver foi recebida por tradição dos vossos pais. Aqui a Bíblia está reconhecendo a realidade das heranças. Existem coisas que herdamos que são físicas, como a cor dos olhos, o formato do nariz, a tendência a certas condições físicas, mas a Bíblia nos ensina que também existem heranças espirituais, emocionais e comportamentais. Pense na sua família agora. Pense nos seus pais, nos seus avós, nos seus tios. Muitas vezes, olhamos para trás e vemos os mesmos gigantes que estamos lutando hoje. O padrão do divórcio, que se repete de geração em geração, onde nenhuma mulher da família consegue ser feliz no casamento. O padrão do alcoolismo ou do vício que destrói os homens da família, passando de pai para filho. O padrão da depressão e da tristeza profunda que assola as mulheres, uma melancolia que parece não ter fim. O padrão da idolatria ou da feitiçaria, o padrão da falência e da perda de bens. O inimigo é legalista. Ele opera por legalidade. Ele tenta usar os erros, os pactos e os pecados das gerações passadas para reivindicar direitos sobre a sua vida hoje. Ele tenta te convencer de que você é refém do seu DNA ou da sua história. Ele sussurra no seu ouvido que você está condenado a repetir a história de dor da sua família. Mas aí entra a segunda parte do versículo, que é a nossa carta de alforria, a nossa declaração de independência. Pedro diz, fostes resgatados. A palavra original grega que Pedro usou aqui é litro. Essa palavra era usada no mercado de escravos da antiguidade. Quando alguém queria libertar um escravo, ele pagava o preço de resgate, o litro, e aquele escravo se tornava um homem livre para sempre. Alguém pagou o preço para que você não precisasse mais ser escravo desses ciclos. Alguém foi até o mercado de escravos espirituais e comprou a sua liberdade. E qual foi o preço? Pedro faz questão de dizer, não foi prata nem ouro. Por que ele diz isso? Porque prata e ouro são as coisas mais valiosas da terra. Mas todo o dinheiro do mundo não pode quebrar uma maldição espiritual. Todo o ouro do mundo não pode limpar uma consciência. O preço tinha que ser maior, tinha que ser vida por vida, sangue por sangue. O preço foi o precioso sangue de Cristo, o sangue de um cordeiro sem mancha, sem pecado, imaculado. Quando Jesus morreu na cruz, ele não apenas perdoou os seus pecados individuais, a obra da cruz é muito maior do que isso. A Bíblia diz em Gálatas 3:13 que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Entenda a profundidade disso. Naquela cruz, Jesus absorveu em seu próprio corpo toda a consequência espiritual dos erros da sua família, dos seus antepassados e dos seus próprios erros. Ele atraiu para si a maldição, para que pudesse liberar sobre você a bênção de Abraão. Ele quebrou o direito legal que o inimigo tinha de te manter nesse ciclo de dor. Então, eu te pergunto, se o preço já foi pago, por que muitos cristãos ainda vivem presos? Por que ainda vemos tantas pessoas de Deus sofrendo com as mesmas coisas ano após ano? Porque a liberdade precisa ser apropriada, ela precisa ser ativada pela fé e pela declaração. Imagine um prisioneiro que recebeu o alvará de soltura do juiz. A porta da cela está aberta, o guarda já foi embora, mas ele continua sentado no canto da cela, chorando, encolhido, porque ele não leu o documento, ou porque ele não acredita que é verdade, ou porque ele se acostumou tanto com a prisão que tem medo da liberdade. Na prática, ele continua preso, mesmo sendo livre. Hoje, nós vamos pegar o documento, o alvará de soltura, que é a palavra de Deus, e vamos sair dessa cela. Vamos declarar o fim da validade de qualquer maldição sobre a sua vida. Não vamos aceitar mais a vã maneira de viver. Eu quero que você comece a trazer à sua memória agora. Seja honesto com você mesmo e com Deus. Quais são os ciclos que você tem visto na sua vida? Não tenha medo de olhar para eles.
É na área financeira? O ciclo da escassez não é só falta de dinheiro na carteira, é a sensação de nunca descansar. É o medo constante de abrir a caixa de correio e ver mais uma conta. É o pânico quando o telefone toca, com medo de ser uma cobrança. É trabalhar o mês inteiro e ver o dinheiro escorrer pelas mãos como água. É na área emocional, com crises de ansiedade, tristeza, medos irracionais que sempre voltam na mesma época do ano ou diante das mesmas situações. É sentir que você carrega uma nuvem negra sobre a cabeça, mesmo quando o sol está brilhando lá fora. É na área familiar, com palavras de ofensa, frieza, distanciamento, traição. É ver os seus filhos cometendo os mesmos erros que você cometeu e sentir aquela culpa terrível no peito. Identifique o inimigo. Não se pode vencer o que não se define. Hoje, nós vamos dar nome a esses ciclos e vamos quebrá-los no nome de Jesus. Agora, respire fundo. Prepare o seu coração, porque o que vem a seguir não é uma oração comum. Não será uma oração de se Deus quiser. Será uma oração de guerra, uma oração de autoridade, uma oração de decreto. Você vai falar diretamente com essas montanhas e ordenar que elas saiam do seu caminho. Senhor nosso Deus, Pai de toda a liberdade e de toda a luz, nós entramos agora no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que é Jesus. Entramos cobertos e lavados pelo teu sangue. Nós te exaltamos porque o Senhor é o Deus que faz novas todas as coisas. O Senhor é o Deus de novos começos. O Deus que tira o solitário da prisão e o coloca em família. O Deus que quebra o arco e despedaça a lança. Pai, nós nos colocamos diante de ti primeiramente em arrependimento. Nós entendemos que a santidade é a base da autoridade. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados e pelos pecados dos nossos antepassados. Como Daniel orou na Babilônia, nós também oramos hoje. Nós pecamos, nós e a casa de nossos pais. Perdoa, Senhor, toda a idolatria que houve em nossa linhagem, toda vez que nossos antepassados buscaram outros deuses, toda a feitiçaria e ocultismo, todo o derramamento de sangue inocente, toda a imoralidade sexual, toda a quebra de alianças no casamento, toda a desonestidade nos negócios. Nós reconhecemos que esses pecados abriram portas e deram direitos ao inimigo. Mas hoje, nós clamamos por uma lei superior. Clamamos pelo poder do sangue de Jesus, que fala mais alto do que o sangue de Abel. Que o teu sangue, Jesus, purifique a nossa linhagem agora. Nós aplicamos o sangue do Cordeiro sobre o umbral da nossa história, sobre o umbral do nosso DNA, e declaramos que a maldição para aqui, ela bate no sangue de Jesus e perde a força. Ela não passará para nós, nem para os nossos filhos, nem para os filhos dos nossos filhos. Nesta hora, em nome de Jesus Cristo, revestidos de toda a autoridade que Ele nos deu na cruz e na ressurreição, nós nos levantamos contra todo ciclo de fracasso e derrota. Nós falamos agora contra o ciclo da escassez financeira, espírito de miséria, espírito de devorador, espírito que traz perdas repentinas, espírito de endividamento crônico. Nós quebramos a sua força agora em nome de Jesus. Nós declaramos que a nossa vida financeira não será marcada pela falta, mas pela abundância do reino. Nós cortamos a raiz da dívida hereditária. Nós profetizamos que seremos a geração que vai prosperar, que vai emprestar e não tomar emprestado, que vai abençoar outras vidas. Nós falamos agora contra o ciclo das enfermidades hereditárias. Nós rejeitamos a mentira que diz, porque meu pai teve, eu também vou ter. Nós declaramos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que o nosso DNA foi redimido pelo sangue de Jesus. Quebramos toda a maldição de diabetes, de câncer, de problemas cardíacos, de doenças mentais, de vícios químicos. Ordenamos que toda enfermidade que segue a família de geração em geração bata em retirada agora. A nossa herança é saúde, vigor e vida longa para servir ao Senhor. Nós falamos contra o ciclo da destruição familiar, espírito de divórcio, espírito de traição, espírito de contenda entre irmãos, espírito de orfandade, espírito de rebeldia nos filhos. Nós amarramos a sua atuação agora. Ordenamos, solta a nossa família. Nós declaramos um novo tempo de união, de amor, de lealdade,
de perdão e de paz dentro da nossa casa. O ciclo de lares desfeitos termina em nós. A nossa casa será um santuário de paz. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós falamos contra os ciclos emocionais e mentais. Espírito de depressão que vem de geração em geração. Espírito de suicídio. Espírito de medo e pânico. Espírito de rejeição e abandono. Espírito de autopiedade. Nós renunciamos a vocês. Vocês não têm lugar na nossa mente nem no nosso coração. Nós temos a mente de Cristo. Nós recebemos o Espírito de adoção pelo qual clamamos, Abba, Pai. Somos amados, aceitos, escolhidos e curados. Senhor, nós pegamos a espada do Espírito, que é a Tua palavra, e cortamos agora todos os laços do passado. Cortamos todas as palavras de maldição que foram lançadas contra nós. Palavras ditas por professores, por parentes, por ex-namorados ou ex-cônjuges, por pessoas invejosas. Palavras que disseram: você não vai ser nada, você nunca vai ser feliz. Declaramos que toda palavra contrária cai por terra agora e se torna sem efeito. Nós só aceitamos o que a Tua palavra diz a nosso respeito. Eu profetizo sobre a tua vida agora. Receba esta palavra profética. Onde havia vergonha, haverá dupla honra. Onde havia estagnação e atraso, haverá aceleração divina. Onde havia deserto e secura, haverá mananciais de águas e frutos. Eu apresento a Ti, Senhor, cada pessoa que está orando comigo agora. Tu conheces a dor secreta de cada um. Tu sabes qual é o ciclo que tem feito eles chorarem à noite. Tu sabes qual é a corrente que está machucando os pulsos deles. Espírito Santo, vai agora com o Teu fogo consumidor e queima essa raiz de maldade. Traz libertação real, traz libertação física, traz libertação emocional, traz leveza para a alma, que eles sintam, neste exato momento, as correntes caindo, que eles sintam o peso saindo das costas, que a mente fique clara, que a esperança renasça, que a alegria volte a brotar. Senhor, nós declaramos que o mês de dezembro não será o fim de um ano ruim, mas o início dos melhores dias das nossas vidas. Nós consagramos o nosso futuro a Ti. Nós declaramos que caminharemos em caminhos planos e abertos. Ninguém poderá nos deter, porque o Senhor está conosco. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Nós Te agradecemos, Pai. Te agradecemos pela liberdade. Te agradecemos porque a obra está feita. Te agradecemos porque o inimigo foi derrotado. Te agradecemos porque somos livres, e livres para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, respirem fundo agora. Encham o peito de ar e sintam a liberdade do Espírito. Você não é mais prisioneiro do seu passado, nem da sua história familiar, nem dos erros que cometeram contra você. Você é uma nova criatura em Cristo. As coisas velhas já passaram, eis que tudo, absolutamente tudo, se fez novo. Caminhe hoje com a postura de um vencedor. Quando o pensamento antigo tentar voltar, quando o medo tentar bater na porta, diga em voz alta: esse ciclo acabou. Eu sou livre pelo sangue de Jesus. Mantenha a sua libertação através do louvor, da gratidão e da leitura da palavra. Ocupe a sua mente com a verdade de Deus. Agora, levante as suas mãos onde você estiver e receba esta bênção final para selar a sua vitória. Que o Senhor te abençoe e te guarde de todo o mal. Que Ele estabeleça os teus pés em um lugar espaçoso e firme. Que Ele quebre as portas de bronze e despedace os ferrolhos de ferro que te prendiam. Que a bênção de Abraão, a bênção da prosperidade, da multiplicação, da saúde e do favor, seja a marca da tua vida e da tua família a partir de hoje. Vá em paz, vá em vitória e viva o novo de Deus que começa agora. No nome poderoso de Jesus. Amém.